Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, A Terceira Mensagem. Quero começar esse vídeo de hoje fazendo algumas perguntas. Ir à igreja é importante ou não? Ir à igreja faz bem para a nossa vida espiritual ou não? Você gosta de ir à igreja? O Salmo 122, o verso 1, nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o salmista Davi expressa a sua alegria de estar na presença de Deus. Mas nem sempre é assim conosco, não é mesmo? E ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, eu não preciso ir à igreja para me encontrar com Deus. É verdade, nós não precisamos ir à igreja para nos encontrar com Deus. Eu tenho o hábito de ir à igreja, mas eu me encontro com Deus em outros lugares sem ser na igreja. Mas é importante ir à igreja? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, mais algumas coisas a esse respeito. Hebreus 10, 25 nos diz assim: Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, aqui o conselho de Paulo é que nós não devemos deixar de ir à igreja, né? Devemos admoestar uns aos outros para podermos buscar a presença de Deus na igreja. E ele conclui dizendo no verso, quanto mais sabendo que aquele dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, não é verdade? Qual é um dos objetivos de ir à igreja? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Salmo 134, um salmo bem pequenininho, que nos diz algumas coisas, né? Sobre a importância de estar na presença de Deus, ir à igreja, buscar a presença de Deus na igreja. Diz assim o salmo: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, um dos objetivos de estarmos na igreja é adorar, é dedicar a nossa adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Veja que importante isso, não é mesmo? Muitas pessoas têm deixado de congregar, deixado de ir à igreja e dizem que não precisam ir à igreja, que conseguem viver firmes na fé em Cristo Jesus, mesmo sem ir à igreja. Será mesmo? Certa vez eu ouvi um pregador, em uma das suas mensagens, ele disse o seguinte: pegue uma brasa de uma fogueira, tire-a da fogueira e coloque do lado, e em pouquíssimo tempo ela se esfriará. Isso é uma grande verdade, não é verdade? O que o próprio Deus diz sobre ir à sua casa? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, tem um texto que eu gosto muito. O capítulo 25 de Êxodo nos diz o seguinte, anotei aqui, o verso 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o objetivo de Deus, quando ele instituiu a igreja, quando ele fez o santuário, e hoje se tornou a nossa igreja atualmente, Deus mostrando o seu desejo de estar presente conosco quando nós nos reunimos como uma grande família em Cristo Jesus. Se nós voltarmos lá atrás, na criação, todas as tardes, Deus se reunia com Adão e Eva, porque ele sentia prazer de estar com seus filhos. Sabe, queridos, Deus sente prazer de estar conosco quando nós nos reunimos na sua casa. Isso é de suma importância para a nossa vida espiritual. Para aqueles que dizem que não é necessário ir à igreja, eu faço aqui uma pergunta de muita importância. Você consegue cumprir a missão sozinho? Difícil, não é mesmo? Se você consegue, eu te dou os parabéns. Mas veja o que diz lá no livro de Mateus, no verso 28. Mateus 28, é um texto bem conhecido. Deixa eu encontrar aqui para a gente ler.
Mateus 28 diz assim. Não, vamos lá. Meio perdido aqui. Vinte e seis, 28, certo? E os versos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um outro objetivo de estarmos reunidos entre irmãos, juntos, unidos ali, é levar a missão, a pregação do Evangelho a outras pessoas. Querido, eu tenho certeza que você que pensa que não precisa da igreja, que deixou de congregar, como disse lá o apóstolo Paulo em Hebreus, ele disse, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns, tenho certeza que você não consegue sozinho pregar o Evangelho. Talvez você pode falar para alguém, para uma ou outra pessoa, mas não tem o mesmo poder de você estar unido na igreja, cumprindo a missão que a palavra de Deus nos deixou. Então, eu quero dizer para você o seguinte, você precisa rever os seus conceitos, né? Mas eu quero também falar para aqueles que ainda estão indo na igreja e estão desanimados, não é verdade? Quantos de nós estamos desanimados e vamos à igreja de vez em quando? Ruim isso, né? Algumas vezes eu fui à igreja com pouquíssima vontade de estar lá. Tenho certeza que eu estou falando para alguém nesse vídeo que já se sentiu assim, eu não tô com vontade de ir à igreja hoje. Acabou indo, mas não estava lá. Hoje em dia eu vejo muitas coisas interessantes em algumas pessoas que vão à igreja. Não é privilégio só dos jovens. Eu poderia falar que os jovens fazem isso, mas não é. Se você prestar atenção, alguns adultos lá de meia idade, depois dos 40 ali, as pessoas vão à igreja e esquecem qual é o objetivo com o qual elas estão ali. Elas ficam o tempo todo no celular. Eu já vi uma fileirinha de jovens na igreja, eles sentados um do lado do outro e conversando pelo WhatsApp. Eles um do lado do outro ali, né? Rindo, brincando, e não estão ali. Fisicamente estão, mas mentalmente e espiritualmente estão bem distantes daquele lugar. Perdem as bênçãos de Deus porque fazem do lugar de adoração um lugar qualquer. Sabe, queridos, isso é muito grave. Deus está presente naquele lugar. Quando nós vamos diante de uma autoridade, nós temos respeito por ela. Nós nos resguardamos de não fazer não fazer coisas erradas, não ficar no celular, não ficar conversando com outras pessoas, porque nós estamos na presença de uma autoridade. Quem é a maior autoridade nesse mundo? O nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Quando estamos na presença de Deus, nós precisamos estar em adoração a Ele. A palavra de Deus também nos diz, o Senhor está no teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Se você anda desanimado de estar na presença de Deus, você também precisa rever os seus conceitos. O que está acontecendo para você estar desanimado? Se você tem ido à igreja e não tem prestado atenção, não tem adorado verdadeiramente a Deus, não presta atenção em nada do que foi dito lá, em todo o contexto de adoração. Eu já fui em cultos maravilhosos que nos elevam espiritualmente, nos deixam lá em cima, porque você está ali dedicando aquele tempo para adorar o Deus Criador do Universo. É para isso que nós precisamos estar lá, sabe? E muitas pessoas vão lá e ficam desdenhando da presença de Deus e entristecendo o coração do nosso Mestre. Uma outra coisa que eu quero dizer, para esses que são desanimados ou para esses que deixaram de ir à igreja, quando nós somos convidados para ir a uma festa, né? Nós fazemos todo o esforço possível para estar lá. O cansaço do trabalho, uma das maiores desculpas para não ir à igreja é o cansaço. Principalmente os cultos da noite, né, durante a semana. Eu trabalhei demais, o dia foi cansativo. Eu não vou à igreja hoje. Deus vai entender, né? Eu estou muito cansado.
Mas se alguém chegar e convidar para ir numa festa, o cansaço desaparece, né? Eu sei que você já fez isso, porque eu também já fiz. Eu agradeço a Deus por Ele ter me mostrado que eu não preciso e não devo nem preciso fazer essas coisas. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas de acordo com o que Ele prometeu na palavra. Mas quantas vezes, queridos, nós fazemos isso? Fazemos todo o esforço possível para ir a uma festa, para ir num show, para assistir um jogo, mesmo no dia de culto, sabe? E trocamos o lugar da presença de Deus por um lugar que Deus não está. E se Deus não está, você sabe quem vai estar lá. Quantas vezes tem programas extraordinários na igreja que talvez custe alguma coisa, um evento de jovens desbravadores, não sei, né? Algum evento que te custe alguma coisa. Você acha tudo muito caro, não é verdade? Mas se tiver um show daquele cantor que você gosta, você faz todo o esforço possível e vai estar lá, né? E não mede esforços, não há cansaço, não há dinheiro, nada vai impedir você de estar lá. Mas para ir buscar a presença de Deus, tudo é mais difícil. Por quê, queridos? Por que é assim? Eu digo que isso é por causa do nosso foco. A palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu digo para aqueles que estão desanimados de estar na igreja, aqueles que deixaram de congregar, aqueles que trocam, né, o culto, o evento da igreja pelas festas do mundo, o foco não está em Cristo, queridos. Sinto muito de dizer, mas você não está olhando para Cristo. Porque se você estivesse olhando para Cristo, você teria vontade de estar na presença dele. Você ainda não entregou o seu coração a Jesus. Porque se você tivesse entregue o seu coração a Cristo, ele teria transformado o seu coração. E você teria prazer, assim como o salmista Davi disse lá no Salmo 122, a alegria de estar na presença de Deus. É o que nos falta. Para que eu tenha essa alegria, eu preciso dar o meu coração a Ele e pedir que Ele me transforme. Só que eu não quero, e Deus não vai me obrigar, não é mesmo? Se eu não quero, eu vou continuar com essa frieza, com essa falta de vontade, com essa falta de espiritualidade, com essa falta de desejo de estar na presença de Deus. Você precisa pensar nisso com muito carinho, porque Jesus Cristo vai voltar em breve. E se nós estivermos desanimados de estar na presença de Deus, de buscarmos a presença de Deus, trocarmos estar na presença do nosso Senhor a estar em outro lugar em que Deus não está, fatalmente nos perderemos. O salmista também diz assim: mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Só que nós fazemos o contrário, não é mesmo? Né? Nós preferimos estar em outros lugares do que estar na presença de Deus, nos átrios de Deus, na casa de Deus. Lá em Números, né? Em Êxodo, melhor dizendo, lá em Êxodo diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É o desejo de Deus estar conosco. Será que esse desejo é recíproco? Será que nós também temos o desejo de estar na presença dele? Pense nisso com todo carinho. Eu quero terminar esse vídeo lendo Números, né? Deixar a bênção que Arão deixou para o povo de Israel. E lá diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz você só vai encontrar na presença de Deus. Busque a Deus com todo o seu coração. Deixe que Ele transforme a sua vida. Porque ninguém que busca a presença de Deus, que se entrega a Ele, que se diz cristão e não foi transformado pela presença de Deus, alguma coisa está muito errada. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa permitir que você alcance
esse desejo de estar na presença de Deus, assim, essa alegria, assim como o salmista expressa no Salmo 22. Que Deus te abençoe, que Deus transforme o seu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir lá no canal, né? Segue a gente lá, dá uma força e que Deus te abençoe, que a graça do nosso Jesus Cristo possa estar na sua vida, fazer parte da sua vida. Amém?